Às 6h42, meu celular vibrou na mesa da cozinha. Carla mandou uma mensagem. Mudança de planos. Você não vai no cruzeiro. A Giovana quer o pai de verdade dela. Ao meio-dia, meu casamento já tinha acabado. Fiquei ali parado olhando para a tela como se ela fosse piscar e se desculpar. A cafeteira chiava e estalava atrás de mim, queimando aquele último resto de café que eu ainda não tinha servido. O rádio AM murmurava um boletim rural de Ribeirão Preto. Lá fora, a mangueira perto da garagem balançava no vento da manhã, folhas se espalhando pelo concreto como se tivessem pressa para ir embora. Li a mensagem de novo e de novo, mesmas palavras, mesma pontuação, mesma crueldade tranquila. A Carla tinha mandado como se estivesse cancelando uma consulta no dentista. Não respondi. Deixei o telefone virado para baixo na mesa e o vi vibrar de novo. Outra mensagem tentando se arrastar pela madeira. Não peguei. Em vez disso, sentei na cadeira da cabeceira da mesa. A cadeira que eu sempre ocupava sem pensar, a que ficava de frente para uma janela. A que a Carla costumava chamar de seu lugar. O café esfriou. Não percebi. 14 anos antes, eu tinha me mudado para essa casa na Rua das Acácias, em Campinas, com um sofá, uma caixa de ferramentas e uma promessa que eu levava a sério. A Giovana tinha 12 anos então. Menina magra, aparelho nos dentes, olhos sempre observando. O pai de verdade dela, Roberto Silva, tinha estado ausente mais do que presente. A Carla me contou isso na primeira noite que sentamos na varanda dos fundos, com cerveja suando nas nossas mãos. Somos só nós, ela disse. Agora somos uma família. Somos uma família. Ela disse isso muito ao longo dos anos. Sempre que dinheiro entrava no assunto, especialmente quando eu paguei pelo aparelho da Giovana, a Carla apertava meu braço e dizia: Seu dinheiro é nosso dinheiro. Quando tirei da poupança para o Honda usado da Giovana depois que ela passou na Unicamp, a Carla disse: É isso que pais fazem. Quando configurei o débito automático para o cruzeiro, a viagem de aniversário pelo litoral que ela vinha insinuando há meses, a Carla beijou meu rosto e disse: Merecemos isso. Mas a mensagem não disse nós, disse minha família de verdade. O telefone vibrou de novo. Finalmente me levantei e caminhei até a pia. Despejei o café sem provar. A caneca bateu forte na louça como se estivesse brava comigo por desperdiçar. Lavei mesmo assim, devagar, vendo o vapor subir e sumir. Quando eu peguei o telefone desta vez, não era outra mensagem. Era uma notificação de mensagem de voz. A voz da Carla eu sabia antes de apertar play. Tensa, rápida, já irritada. Léo, não transforma isso numa coisa maior do que é, ela disse. É só que a Giovana pediu isso. Você entende, né? Me liga quando se acalmar. E se acalmar? Encostei no balcão e fechei os olhos. Vi a Giovana aos 12 anos sentada nesta mesma mesa, com a lição de matemática espalhada, chorando porque o Roberto não tinha aparecido de novo. Lembrei de puxar a cadeira ao lado dela, não a da cabeceira, e dizer: Tá bom, pequena, vamos fazer isso juntos. Lembrei do jeito que ela sorriu, meio torto e aliviado, como se estivesse prendendo a respiração. Toquei a mensagem de voz de novo. A voz da Carla soava ensaiada na segunda vez, como se ela tivesse dito na cabeça antes de ligar. Não liguei de volta. Às 9h30 eu deveria estar na estrada para Santos para uma visita à concessionária. Reunião importante dessas que não se cancela. Vesti o paletó cinza, o que a Carla sempre dizia que me deixava mais sério, mais profissional. Peguei as chaves da picape e parei no corredor, onde as fotos da família estavam penduradas. Tinha uma do ano que refinanciamos. Carla e Giovanna no sofá bege, elas duas sorrindo largo. Eu em pé meio de lado, mão no encosto como se não tivesse certeza se pertencia à moldura, como se estivesse só passando por ali. Nunca tinha reparado nisso antes. Engraçado, como a gente olha uma coisa 100 vezes e só vê de verdade na 100ª primeira. Na concessionária, apertei mãos, falei sobre números de vendas, margem de lucro, projeções para o trimestre. Acenei nas horas certas, ri das piadas do gerente.
Perdi uma pergunta do diretor comercial sobre o mercado do ABC e tive que pedir para repetirem. Meu telefone vibrava no bolso do paletó. Ignorei. Vibrou de novo, insistente como mosca em dia de calor. Na volta, parei num posto Ipiranga na Anhanguera e fiquei no carro com o motor ligado. Ar-condicionado no máximo. Escutei o telefone tocar até parar. O silêncio depois parecia pesado, denso, como uma porta fechando em algum lugar que eu não conseguia alcançar. Como o barulho que faz quando você sai de um quarto e sabe que não vai mais voltar. Pensei em ligar para meu amigo Toninho do sindicato. Ele sempre tinha uma palavra, um conselho, mesmo que fosse só para dizer que a vida é assim mesmo. Pensei em ligar para minha irmã em Jundiaí, a Márcia, que sempre foi mais esperta que eu nessas coisas de gente. Pensei em ligar para o Roberto Silva e perguntar que diabos ele achava que estava fazendo, voltando para a minha vida como um hóspede que finalmente tinha reparado na conta, decidido que não ia mais pagar. Em vez disso, sentei ali mais 15 minutos vendo o caminhão passar, gente abastecendo, vida normal acontecendo. Então fui para casa. A casa estava quieta demais. Aquele tipo de silêncio que pesa, que tem presença. A Carla tinha saído cedo para o aeroporto de Viracopos, então a cama estava arrumada, esticada e lisa, como de hotel 5 estrelas. Travesseiros alinhados, colcha sem uma ruga. Ela sempre fazia isso antes de viajar, como se estivesse apagando qualquer rastro dela. Sentei na mesa de novo, naquela cadeira da cabeceira, a de madeira escura que range quando você se mexe. Olhei para os lugares vazios, 4 cadeiras, 3 vazias. Sempre foi assim, pensando bem. Imaginei a Carla e a Giovanna no deck do cruzeiro, vento no cabelo, sol batendo, Roberto encostado na grade ao lado delas, como se tivesse conquistado a vista, como se tivesse conquistado tudo. Meu telefone vibrou mais uma vez. Uma mensagem da Giovanna desta vez, não da Carla. Por favor, respeite nosso espaço. Nosso espaço, não o espaço delas. Nosso. Como se ele fizesse parte desse nosso agora. Olhei até as letras ficarem borradas. Deixei o telefone para baixo. Não joguei na parede como tinha vontade. Não xinguei. Não gritei sozinho na casa vazia. Só virei de cara para baixo e empurrei alguns centímetros para longe, como se faz com algo quente que não quer mais tocar, como se faz com coisas que queimam a mão. O rádio AM mudou para as notícias, uma história sobre níveis dos rios no interior, sobre barcos presos no Tietê, sobre partidas e retornos. O locutor tinha aquela voz de rádio antigo, grave e cansada. Fiquei ali mais tempo do que pretendia, escutando sem ouvir direito, respirando fundo, deixando a dor se assentar em algo mais pesado e constante, algo que não estava gritando dentro do peito, algo que não precisava estar. Foi nesse momento que parou de ser sobre o cruzeiro. Foi nesse momento que entendi que isso não era um mal-entendido ou uma manhã ruim que ia passar. Era uma linha sendo traçada no chão, uma que elas vinham se aproximando há anos, enquanto eu pagava as contas e sorria para fotos, enquanto eu achava que estava construindo alguma coisa. Me levantei devagar, como quem acabou de decidir algo definitivo. Peguei a cadeira da cabeceira da mesa e a empurrei para debaixo da mesa, como se estivesse limpando um espaço, abrindo passagem. Então peguei meu telefone e desliguei as notificações. Todas. Chamadas, mensagens, tudo. O silêncio que veio depois tinha uma qualidade diferente. Não era vazio, era escolhido. Não dormi muito naquela noite. Não do tipo que fica se revirando no lençol, suando, mudando de lado. Só do tipo em que seus olhos estão fechados, mas seu cérebro continua andando em círculos, pisando nas mesmas pegadas. Toda vez que cochilava, aquela frase voltava: minha família de verdade. Ficava ali como cisco debaixo de uma lente de contato, pequena, mas impossível de ignorar. Ardendo. Às 5h30, desisti de tentar. Fiz a barba no espelho do banheiro que mostrava um homem mais velho do que eu me lembrava. Me vesti com calça jeans e camisa polo e fui para a cozinha. Fiz café de novo, mais forte dessa vez.
Tomei em pé junto da janela, olhando o quintal que eu mesmo tinha cercado, a churrasqueira que tinha construído tijolo por tijolo num sábado quente de janeiro. A casa parecia diferente na luz da manhã cedo, como se estivesse esperando instruções, como se soubesse que algo tinha mudado, mas não sabia ainda o que. Verifiquei o telefone por hábito. 3 chamadas perdidas da Carla durante a madrugada, 2 mensagens de voz. Não escutei. Sabia o que ia ter ali. Sabia o tom, as palavras, a maneira dela de fazer parecer que eu é que estava sendo irracional. No caminho para o trabalho pela Via Anhanguera, o rádio AM oscilava entre estações. Um boletim rural sobre preço da soja, depois conversa sobre taxas de juros do Banco Central, depois música sertaneja velha, a que meu pai escutava. Pensei na palavra taxas, do jeito que um homem pensa sobre o clima, sobre chuva ou seca. Algo com o que não se pode argumentar, só se preparar. Só aceitar ou se proteger. No escritório na zona industrial, aguentei até às 10 horas antes das minhas mãos começarem a tremer de leve quando pegava a caneta. Disse para minha assistente, a Neuza, que precisava sair para resolver um problema pessoal e fui direto para a Caixa Econômica Federal na Avenida Brasil. Eu tinha conta lá desde antes da Carla, antes da Giovana, antes de tudo isso. Desde que comecei a trabalhar aos 19 anos na fábrica de autopeças. Mesmo estacionamento com as mesmas árvores, mesma porta de vidro que rangia no trilho de alumínio. A mulher no balcão, Sueli, segundo sua identificação com foto já desbotada, sorriu como sempre fazia. Ela me conhecia, me atendia há anos. Bom dia, Léo. Em que posso ajudá-lo hoje? Preciso ver minhas contas, eu disse. Minha voz soava mais firme do que eu me sentia por dentro. Todas elas. Ela puxou tudo sem problemas, sem perguntas. Conta corrente, poupança, os débitos automáticos. Assisti a tela rolar linha por linha. Financiamento da casa em 120 parcelas, contas de luz, água e IPTU, seguro do carro, plano de saúde. E estava lá, bem ali no meio, o pagamento do cruzeiro programado como um relógio suíço. Tudo em meu nome, tudo saindo da minha conta. Sueli me olhou de esguelha, curiosa, mas discreta. Tudo bem aí, Léo? Acenei. Só confirmando uns números. Precisa de extrato impresso? Não, eu disse. Já vi o que precisava. Voltei para minha Silverado no estacionamento e fiquei ali com o volante entre as mãos, olhando para o painel. O papel da consulta que Sueli tinha impresso mesmo assim cheirava levemente a tinta fresca e café da cafeteira do banco. Olhei para os números até começarem a parecer menos como uma acusação e mais como informação, fria, útil, objetiva. Naquela noite, em vez de ir direto para a casa vazia, parei no sindicato dos metalúrgicos na rua Barão de Jaguara. O estacionamento estava meio cheio, pick-ups e fuscas velhos. Lá dentro, as luzes estavam baixas e o ar cheirava a cebola frita da cozinha nos fundos e histórias antigas, cerveja derramada em madeira, anos de conversas. Pedi uma brama gelada e sentei no final do balcão de fórmica arranhada. Walter Mendes deslizou para o banquinho ao meu lado sem pedir licença. Não era tipo dele. 80 anos se tivesse um dia, boné da Marinha Mercante gasto como feltro velho, barba de 3 dias. Me olhou de lado com aqueles olhos que já tinham visto muita coisa. Você está com cara de quem apanhou, ele disse direto. Me sinto pior, respondi. Não contei tudo, só o suficiente. A mensagem no celular, o cruzeiro, o pai biológico voltando, o jeito que atingiu como soco no estômago. Walter tomou um gole longo da cerveja dele e acenou uma vez lento. As pessoas não mudam, ele disse. Só ficam mais honestas quando acham que ganharam, quando acham que não tem mais consequência. Olhei fixo para minha cerveja, vendo a espuma descer pelo vidro. Não quero explodir as coisas, não quero fazer escândalo. Ele colocou o copo na madeira com um som abafado. Então não exploda. Construa algo novo para você mesmo, em algum lugar onde elas não tenham chave, onde elas não possam entrar sem sua permissão. Isso ficou comigo. Ficou riscado na cabeça como marca de caneta permanente. Em casa, abri o arquivo metálico no quarto de hóspedes.
aquele que a gente usava para guardar as malas quando não estava viajando. Era um daqueles de metal cinza que fazem barulho quando você puxa da gaveta muito rápido, um rangido de metal contra metal que corta o silêncio. Lá dentro estavam anos de recibos organizados em pastas plásticas e envelopes pardos que eu guardei, porque foi isso que meu pai me ensinou a fazer. Homem que não guarda papel é homem que não tem como provar sua vida, ele dizia. Encontrei primeiro a documentação do aparelho ortodôntico. Nome da Giovana em letras pretas. Minha assinatura embaixo em caneta azul. 3 anos de parcelas. R$ 90 por mês. Lembrava de ter assinado aquilo, achando que estava fazendo a coisa certa. Que estava sendo pai. Encontrei a nota fiscal do mecânico quando o Honda Civic dela tinha dado problema na transmissão. R$ 4.500. Eu tinha dividido no cartão em 10 vezes. A Carla tinha chorado ao telefone, dizendo que não tinha como pagar, que a Giovana precisava do carro para ir para a faculdade em São Paulo. Nem pensei 2 vezes. Os cheques compensados para a poupança da faculdade, guardados em ordem cronológica. Pequenas quantias, R$ 200 por mês, constantes, anos de duração. 58 depósitos no total. R$ 11.600. Lembrei de pular almoços para fazer esses depósitos, de comer marmita fria para não gastar. A Carla sempre disse que era doce da minha parte, necessário para o futuro da menina. Somos uma família, a gente cuida um do outro. Família. A palavra tinha perdido o peso. Ou tinha ganhado o peso errado. Então encontrei algo mais recente numa pasta que eu não lembrava de ter visto antes. Extratos bancários de uma conta que não era a principal. Transferências que não reconheci no início, tive que olhar 2 vezes. Pequenas quantias, R$ 300 por mês. Regulares como relógio. Carla movendo dinheiro da conta conjunta para uma conta poupança com o nome da Giovana. Não ilegal, não muito, mas escondido. Silencioso, feito nas costas. Fiz a conta de cabeça. 18 meses. R$ 5.400. Do dinheiro que eu colocava na conta pensando que era para bezerro, para casa, para as despesas, para nós. Me encostei na cadeira dobrável do quarto e ri uma vez, curto e surpreso. Um som que saiu mais como tosse. Ainda não era raiva, era clareza. Aquele momento quando a neblina levanta e você vê essa estrada pela primeira vez, mesmo que não goste do que está vendo. Meu telefone vibrou na mesa de cabeceira. Ignorei. Vibrou de novo, mais insistente. Virei o aparelho de tela para baixo e assisti a luz verde das notificações acender por baixo, depois escurecer. Como um coração parando. Na manhã seguinte, acordei às 6, fiz café preto sem açúcar e liguei para a empresa do cruzeiro. Número 0800, atendimento automático. Depois uma mulher que disse chamar Patrícia. A voz dela era educada e profissional, sem curiosidade nenhuma. Provavelmente atendia 50 ligações dessas por dia. Motivo do cancelamento? Ela perguntou, e eu podia ouvir o teclado dela ao fundo digitando. Não sou mais passageiro, eu disse devagar. Em mais de um sentido. Breve silêncio. Entendo, senhor. Vou processar o cancelamento. Haverá uma taxa de 15% sobre o valor total. Sem problema, que eu disse. Dinheiro tinha deixado de significar o que significava antes. Ela processou sem mais comentários. Profissional. O reembolso será acreditado em até 10 dias úteis. Deseja que notifiquemos os outros passageiros da cabine? Pensei na Carla descobrindo. Na cara que ia fazer. Não, eu disse. Deixa eles descobrirem por conta. Naquela tarde, depois de uma reunião que não prestei atenção nenhuma, liguei para um advogado que o gerente da Caixa tinha recomendado. Dr. Henrique Farias. Escritório pequeno perto do centro, terceiro andar de um prédio com elevador velho. Nos encontramos no dia seguinte às 3 da tarde. Ele era mais novo do que eu esperava, uns 40 anos, cabelo gel, óculos de armação fina, gravata frouxa e mesa bagunçada com processos empilhados, post-its amarelos em tudo. Contei a história em voz baixa. Ele escutou sem interromper, fazendo anotações num bloco. A casa está registrada apenas em seu nome? Ele perguntou quando terminei. Só no meu, confirmei. Comprei antes de casar.
Então você tem direito legal, ele disse depois de uma revisão rápida dos documentos que levei. Escritura, certidão de casamento, extratos. Você pode vender. A lei é clara nesse ponto. E minha esposa? Perguntei, porque precisava ouvir em voz alta. Ela mora lá, ele disse, olhando para mim por cima dos óculos. Mas morar não é a mesma coisa que ser dona. Residência não é propriedade. Ela vai brigar, eu disse. Provavelmente, ele concordou. Mas juridicamente, ela não tem base. Pode atrasar, pode ficar desagradável, mas você vai ganhar. Dirigi para casa devagar pela Bandeirantes, pegando o trânsito do final da tarde. Parei num sinal e fiquei olhando as pessoas na calçada, indo e voltando, vivendo vidas que não tinham nada a ver com a minha. Sentei na mesa de novo quando cheguei, naquela cadeira da cabeceira que tinha virado minha cadeira, e espalhei os papéis todos na madeira. Escritura, extratos, recibos. O telefone ficou virado para baixo ao lado deles, silencioso agora. 17 chamadas perdidas desde ontem. Não estava bravo, ainda não. Raiva vem depois, quando a clareza passa. Estava cansado, aquele cansaço que vai até o osso, e pela primeira vez em anos certo. Certo de que o que eu vinha chamando de paciência era na verdade permissão. Permissão para me tratarem como mobília, como parte da casa que veio junto. Juntei as pastas, as empilhei organizadamente em ordem alfabética e empurrei a cadeira de volta para debaixo da mesa. O som da madeira no piso frio. Amanhã faria uma ligação. Esperei um dia inteiro antes de fazer a ligação. Não porque estava inseguro ou com medo, mas porque precisava ouvir meus próprios pensamentos sem a voz da Carla, escalando por cima deles, como sempre fazia. O silêncio faz isso. Te dá espaço para ver o que você vem evitando ver, para contar os anos que você disse sim quando queria dizer não. A corretora atendeu no segundo toque. O nome dela era Regina Campos. Cresci ativo. Escritório no centro de Campinas. Eu a tinha conhecido uma vez anos atrás numa festa junina do bairro. Ela tinha vendido a casa do vizinho. Regina é o Léo. Leonardo Ferreira. Oi, Léo, tudo bem? Quanto tempo? Estou pensando em vender minha casa, eu disse, direto. Não tinha sentido enrolar. Ela não perguntou por quê. Profissional. Só perguntou o endereço, metragem, quantos quartos. Andamos pela casa 2 dias depois, no meio da tarde. Mantive as mãos nos bolsos do jeans, enquanto ela tomava notas numa prancheta, batendo nas paredes para verificar a estrutura, verificando janelas, testando torneiras. O lugar parecia menor do que eu lembrava, as paredes mais próximas, como se já tivesse começado a me deixar ir, como se já soubesse que não era mais meu. Sua esposa sabe disso? Ela perguntou cuidadosamente quando terminamos, olhando para mim com aquela expressão de quem já viu muita coisa. Ela está viajando, eu disse. Vou cuidar da parte legal. Regina acenou devagar. Posso colocar no mercado essa semana se você quiser. Mas só para você saber, Léo, se ela contestar, pode ficar barulhento, pode virar confusão. Estou acostumado com barulho, eu disse. Estou cansado de ruído. Ela sorriu de canto. Entendi. Vou preparar a documentação. Naquela noite, meu telefone tocou enquanto eu empacotava uma caixa de camisas velhas de trabalho, aquelas de brim que eu usava na fábrica. O nome da Carla iluminou a tela. Não atendi. Deixei tocar até cair na caixa postal. Tocou de novo 2 minutos depois, depois de novo. A vibração fez o telefone andar pela cômoda de madeira, como se estivesse tentando escapar, tentando chegar até mim. Uma mensagem de voz chegou. Depois outra. Depois mais uma. Escutei a primeira, só para confirmar o que eu já sabia. A voz dela tinha mudado da irritação para algo mais afiado, mais cortante. Léo, para com isso agora. Você está me fazendo passar vergonha aqui. O Roberto está bem aqui do lado. Ele acha que você está exagerando, fazendo drama. Você está sendo ridículo. Roberto, claro que ele estava ali. Claro que tinha opinião. Deletei a mensagem sem ouvir as outras e desliguei o telefone completamente. Tirei a bateria.
O silêncio que veio foi completo. A oferta veio mais rápido do que eu esperava. 4 dias depois da visita, Regina me ligou no trabalho, voz animada. Tenho compradores, ela disse. Casal jovem, querem fechar rápido. Eram Bruno e Amanda Costa. Ele engenheiro, trabalhando na Petrobras em Paulínia, ela professora. Primeiro bebê a caminho, 4 meses de gestação. Financiamento da Caixa pré-aprovado, documentação em ordem. Precisavam se mudar antes do fim do mês, antes que a gravidez complicasse. Regina hesitou antes de continuar. Eles estão pedindo um pequeno desconto no preço. R$ 10.000. Disseram que a cozinha precisa de reforma. Pensei na mesa da sala de jantar, na cadeira que era minha, mas não era. Nos anos sentado ali sem dizer nada. Aceito, eu disse. Tem certeza? Posso tentar negociar. Não precisa. Vamos fechar logo. Desliguei e fiquei olhando pela janela do escritório. Lá fora não, a vida continuava normal. Caminhões entrando e saindo, gente trabalhando. O mundo não parava porque o seu estava mudando. Pela primeira vez em semanas, respirei fundo e senti o ar chegar até o fundo. Pensei na mesa de jantar na cadeira da cabeceira, no jeito que eu sempre a deslizava de volta quando as coisas ficavam tensas. Diga que sim, eu falei. O dia da assinatura foi silencioso. Só eu, o agente do cartório e o zumbido das luzes fluorescentes. Minha mão tremeu uma vez quando assinei a última página. Depois não tremeu mais. Quando me levantei para sair, meu telefone voltou à vida. Uma mensagem da Giovana. Pai Léo, por favor não faça nada drástico. Olhei para ela por muito tempo. Depois digitei de volta. Estou fazendo o que deveria ter feito há muito tempo. Empacotei a picape naquela noite. Só o que importava. Deixei o resto exatamente onde estava. Quando saí da garagem antes do amanhecer, a casa parecia a mesma de sempre. Sólida, silenciosa, já pertencendo a outra pessoa. Elas estavam em algum lugar no mar brindando. Eu estava dirigindo para o oeste, vendo o sol nascer, finalmente respirando de novo. Voltaram numa terça-feira. Sei porque a Regina me mandou uma mensagem às 15h18, com 3 palavras e sem pontuação. Estão lá agora. Eu estava sentado numa lanchonete nos arredores de Araraquara, um lugar com bancos de vinil e café que tinha gosto de que já pensou em ser café uma vez. Não respondi imediatamente. Deixei o telefone para baixo, dobrei as mãos e olhei para o porta-guardanapos como se ele pudesse explicar alguma coisa. Então peguei o telefone e esperei. A Carla foi a primeira a ligar. Não atendi. 5 minutos depois, a Giovana. Também não atendi. A Regina preencheu o resto depois, pedaço por pedaço, sua voz calma daquele jeito de corretora que soa como se estivesse descrevendo danos do tempo em vez de uma vida se despedaçando. A Carla tinha chegado na garagem rindo, mala ainda no porta-malas. A Giovana estava atrás dela, óculos escuros, telefone na mão. As duas acharam engraçado no início. Algum carro que não reconheceram, gramado aparado diferente, um vaso novo na porta. Então a Carla tentou a chave. A Regina disse que ela balançou a maçaneta com força, como se achasse que a fechadura pudesse se desculpar e abrir por constrangimento. Quando a porta não se mexeu, a Carla deu um passo para trás e encarou a casa como se ela a tivesse traído pessoalmente. Ela gritou meu nome bem alto, então começou a discar. Lá dentro, Bruno Costa abriu a porta pela metade, corrente ainda no trinco. Foi educado com pena. Até contou que tinham se mudado naquela manhã, deu seu nome, perguntou se podia ajudar. A Carla riu, um som curto e afiado. Disse que ele estava na casa dela. Bruno perguntou o que ela queria dizer. Foi aí que a Carla começou a gritar. Amanda veio atrás dele, uma mão na barriga. A Giovana ficou parada na calçada, telefone baixo agora, rosto pálido. A Regina disse que foi o silêncio que mais a pegou. Aquele meio segundo em que a Giovana olhou ao redor como alguém esperando um soco. A polícia veio. 2 oficiais, um cara mais velho que parecia preferir estar em qualquer outro lugar. Documentos foram mostrados, nomes foram lidos, datas foram conferidas. O oficial mais velho se virou para a Carla e disse:
Senhora, de quem é o nome na escritura? A Regina me contou que a Carla não respondeu imediatamente. Aquela pausa foi quando caiu a ficha. A Carla me ligou de novo. Atendi no quarto toque. Léo, ela disse sem fôlego. O que você fez? Me encostei no banco e olhei para o estacionamento. Um caminhão passou. Em algum lugar, um alarme de carro apitou e parou. Vendi a casa, eu disse. Você não pode fazer isso, ela disparou. É nossa casa. Era minha casa, eu disse. Você só morava nela. Ela começou a falar rápido então. Ameaças, tribunal. Como eu me atrevia. Como o Roberto nunca teria feito isso. Roberto? A Giovana pegou o telefone depois disso. Ela não gritou. Isso quase doeu mais. Não achei que você fosse realmente fazer isso, ela disse. A voz quebrou na palavra realmente. Não achei que vocês fossem realmente dizer o que disseram, respondi. Mantive minha voz firme. Custou esforço, mas aqui estamos. Houve uma longa pausa. Podia ouvir a Carla no fundo dizendo meu nome como se fosse palavrão. Eu te criei, eu disse finalmente. Não aluguei um lugar na sua vida. A Giovana não respondeu. A ligação terminou. Terminei meu café. Tinha gosto amargo agora. Naquela noite, sentei sozinho no pequeno aluguel que tinha arrumado. Um lugar perto do rio. Nada chique. Desdobrei o cartão que Bruno e Amanda tinham deixado na minha caixa de correio. Um bilhete de agradecimento, uma foto do ultrassom tucada dentro. Sentei na mesinha pequena e imaginei a velha sala de jantar, a cadeira da cabeceira, o lugar onde eu costumava sentar e tentar manter as coisas juntas. Pela primeira vez, a cadeira estava vazia e não parecia uma perda. Elas entraram com o processo uma semana depois. Não divórcio, pelo menos ainda não. A Carla foi atrás da casa primeiro, como se pudesse voltar no tempo se gritasse alto o suficiente na sala certa. Fui notificado no aluguel numa tarde de sexta. O papel duro e oficial. Meu nome escrito corretamente pela primeira vez em muito tempo. O Fórum de Campinas cheirava a livros velhos e desinfetante. O tipo de lugar onde vozes baixam sem ninguém pedir. Usei o mesmo blazer que tinha usado para funerais na igreja e jantares da concessionária. Nada chique, só limpo. Carregava um envelope pardo debaixo do braço, pesado de papel e memória. A Carla chegou 10 minutos atrasada, saltos batendo muito alto no azulejo. A Giovana já seguiu, olhos baixos, celular agarrado como escudo. Roberto Silva vinha atrás, mãos nos bolsos, sorriso fácil demais para a sala em que estava. A mediadora, uma mulher na casa dos 60 com óculos de leitura pendurados numa corrente, olhou o arquivo uma vez. Vamos manter isso simples, ela disse. Estamos aqui para discutir propriedade. A Carla pulou antes de eu conseguir sentar. Ele nos abandonou, ela disse, apontando para mim como se eu fosse uma mancha. Vendeu nossa casa por debaixo de nós. Minha filha foi humilhada. A mediadora levantou a mão. Senhor Moreira, o senhor terá sua chance. Me esperei. Essa foi a parte mais difícil. Deixar as palavras se acumularem sem interromper. A Carla falou sobre sacrifício, sobre família, sobre como eu sempre prometi cuidar delas. Roberto acenava junto como se tivesse estado lá para qualquer coisa disso. Quando a mediadora finalmente se virou para mim, me levantei e coloquei o envelope na mesa. Fez um som suave e sólido quando pousou. Não abandonei ninguém, eu disse. Minha voz me surpreendeu. Calma, Nebaté. Parei de pagar por uma vida da qual não me deixavam fazer parte. Abri o envelope e deslizei os documentos para frente. A escritura, os extratos do financiamento, os recibos do cruzeiro, as confirmações de débito automático, datas circuladas à caneta. A Carla zombou. Dinheiro não é tudo. Você disse que era quando era meu, respondi. A mediadora ajustou os óculos e leu. Não teve pressa, e isso ajudou. Ela olhou para a Carla. A propriedade estava registrada apenas em nome do Sr. Moreira. Isso não é justo, a Carla disse. Éramos casados. Sim, a mediadora disse. Mas casamento não muda registros de propriedade por si só. Roberto se inclinou para frente então.
Eu sou o pai dela, ele disse. A Giovanna merecia aquela casa. Olhei para ele pela primeira vez desde que entrei. Realmente olhei. Mesmo o sorriso que ele tinha no churrasco anos atrás, quando pediu dinheiro emprestado e prometeu pagar de volta. Sério? Perguntei. Tipo como ela merecia pensão alimentícia? A sala ficou quieta. O sorriso do Roberto vacilou. Isso não é. Tem os recibos disso também, eu disse, batendo no envelope. Lacunas no seguro, mensalidades atrasadas, reparos de emergência, coisas que você perdeu. A Giovanna finalmente olhou para cima. Os olhos estavam molhados, mas tinha algo mais ali também. Reconhecimento. A mediadora pigarreou. Isso não é sobre sentimentos, ela disse. Legalmente falando, o Sr. Moreira agiu dentro dos seus direitos. O rosto da Carla ficou vermelho. Então ele simplesmente sai impune? Encontrei os olhos dela. Não saí impune, eu disse. Paguei por 14 anos. Ninguém bateu palmas. Nenhum martelo bateu, mas algo mudou mesmo assim. A Carla se jogou de volta na cadeira. Roberto se afastou da mesa. A Giovanna olhou para as próprias mãos. A mediadora fechou o arquivo. Não há base aqui para contestar a venda, ela disse. Terminamos. Lá fora o sol estava forte nos degraus do fórum. Fiquei ali um momento, respirando o ar que parecia conquistado. A Giovanna saiu por último. Parou a alguns metros de distância. Não sabia de tudo isso, ela disse baixinho. Eu sei, respondi. E sabia. Mas saber agora importa. Ela acenou uma vez, não me abraçou. Não se desculpou. Ainda não. Caminhei para minha picape sozinho, o envelope mais leve do que tinha sido ao entrar. O rio estava baixo naquele outono, do tipo baixo em que as pedras mostram as costas e a água desliza ao redor delas em vez de por cima. Aprendi isso sentando na margem a maioria das manhãs, com uma garrafa térmica e uma cadeira dobrável barata, vendo o Tietê acordar do mesmo jeito que eu fazia, devagar, honesto, sem pedir desculpas. O aluguel era pequeno, um quarto. Mesa grande o suficiente para dois, embora geralmente fosse só eu. O rádio funcionava se você mexesse no dial do jeito certo. Gostei disso. Coisas que requerem um pouco de paciência tendem a te contar a verdade. Não ouvi da Carla por semanas. Quando ouvi, foi um e-mail curto sobre redirecionamento de correspondência e uma conta que ela achou que eu ainda devia. Encaminhei para meu advogado e deixei para lá. Sem resposta, sem explicação. O silêncio tinha se tornado uma ferramenta que eu sabia usar sem me machucar. A Giovanna mandou mensagem uma vez em outubro. Uma linha. Podemos conversar alguma hora? Olhei para ela mais tempo do que pretendia. Pensei na noite que ela sentou na mesa da cozinha com a lição espalhada, o jeito que encostou a cabeça no meu ombro quando os números não faziam sentido. Podemos conversar, escrevi de volta. Quando você estiver pronta para escutar também. Nos encontramos numa cafeteria no meio do caminho entre nossos lugares. Terreno neutro. Ela parecia mais velha do que eu lembrava. Cansada, talvez, ou só acordada. Não sabia sobre o dinheiro, ela disse depois de um tempo. Sobre as contas que você pagou. A mãe não me contou. Não estava contando pontos, eu disse. Estava mantendo promessas. Ela acenou olhos baixos. Não deveria ter dito o que disse. Não corri para consertar. Não bati na mão dela ou disse que estava tudo bem. Só deixei as palavras ficarem entre nós até se suavizarem sozinhas. Não estou pedindo para voltar, ela acrescentou. Só não percebi o que te custou. Essa é a coisa sobre custos, eu disse. Você não o sente se outra pessoa está pagando. Terminamos o café. Nos abraçamos, estranho e breve, como pessoas aprendendo um novo jeito de ficar na mesma sala. Não foi um final feliz. Foi um final honesto. Eu podia viver com isso. Nas quintas, comecei a parar no sindicato de novo. Walter estava lá a maioria das noites. Mesmo banco, mesma cerveja. Uma noite, ele olhou para mim e acenou em direção ao rio lá fora. Você parece mais leve, ele disse. Estou, respondi. Acontece que o silêncio pesa menos que fingir. Ele sorriu disso. Só um cantinho da boca. O inverno chegou cedo. O rio ficou cinza aço.
Comprei um casaco mais grosso e aprendi a cozinhar para um sem queimar tudo. Dormi melhor. Não mais, só mais profundo. Algumas noites pensei na casa na Rua das Acácias, sobre a mesa de jantar, a cadeira da cabeceira, sobre como eu costumava deslizá-la de volta, sempre cuidadoso para não ocupar muito espaço. Não faço isso mais. O que aprendi, o que me levou 14 anos e uma mensagem silenciosa para entender, é isso. Amor sem respeito é só trabalho. E silêncio, quando é escolhido, pode ser um tipo de força. Se você já foi silenciosamente apagado, disseram que pertencia até não pertencer mais, espero que essa história te lembre que dignidade não é barulhenta e justiça nem sempre grita. Às vezes, só assina os papéis, empacota a picape e continua seguindo. Obrigado por ouvir minha história. Se ela te tocou, deixe um like, escreva em um comentário o que mais te falou e se inscreva no canal. Muitas outras histórias estão chegando. Este não é o fim do meu. Este é apenas o começo de algo melhor.